Graça e paz, meus irmãos. Amém. Louvamos ao Senhor por mais um domingo diferente, né? Um domingo, um clima agradável. Pela primeira vez eu posso dizer que estou sentindo frio aqui, né? E melhor ainda é que nós, com frio ou não, nós estamos diante do Senhor para ouvir a sua voz, né? Que é uma voz quente, que de fato aquece nossa alma. E nós vamos continuar a exposição de Coríntios. Nós estamos expondo o livro de Coríntios para aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Nós estamos expondo Coríntios e chegamos hoje no capítulo 7. Nós iremos ler do verso 1 ao verso de número 16, mas nossa exposição de hoje só contemplará os 5 primeiros versos. Essa leitura, assim, ajuda a memorizar ao texto sagrado. Então nós vamos ler do verso 1, capítulo 7, até o verso número 16. Mas nossa exposição de hoje, ela estará concentrada nos 5 primeiros versos. E diz o seguinte, a lei do Senhor: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas digo que lhes seriam bons se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casado que andar em desejo ou arder em desejos. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Louvamos o teu nome, Senhor, por mais um domingo. A tua palavra já nos fala ao ser lida. Rogamos também que o Senhor nos fale com ela exposta. Fala, Senhor, para nos livrar do caminho da impureza, nos orientar na vida conjugal, para que venhamos, Senhor, a te glorificar, ó Deus, a exaltar o teu nome. E que o nosso leito também exalte, Senhor, a tua graça sobre nós. Fala ao teu povo, ó Deus, pois somente tua voz pode mudar os corações. Somente a tua sabedoria, somente o teu infinito favor, somente as tuas flechas santas podem, de fato, atingir nossas almas. E que assim seja. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos.
revolução sexual, conforme nós ouvimos semana passada, não tem como discutirmos que não existe essa possibilidade, mas como ficou comprovado pelo que falamos semana passada, e também pela nossa própria experiência, que a revolução sexual, que tanto prometeu liberdade, na verdade, colocou e transportou o mundo para uma vida sexualmente distorcida. Não podemos pensar ou questionar isso, porque basta olharmos com cuidado, seja o programa de televisão, seja o comercial de sabonete ou até mesmo de uma oficina, seja a rede social ou as redes sociais. Se você analisar bem, tudo nos convida a viver um sexo livre de qualquer impedimento, e a proposta, é claro, é nos lançar no caminho da libertinagem. Não, a revolução sexual não põe limites, pelo contrário, a revolução sexual propõe que você ande por caminhos diversos. Como nós falamos, a escala de Alfred Kinsey é um exemplo disso, onde a busca por uma identidade sexual, mesmo que não comprovada, faz parte dessa tal liberdade, onde a gente pode experimentar tudo e todos. Pior que quando consideramos essa revolução sexual, também conseguimos perceber que os bombardeios estão prontos sempre, constantemente postos em nossa direção. E o poder é extremamente sedutor, cativante. E muitas vezes nós nos sentimos frágeis diante de tantas armadilhas. E muitas vezes nós chegamos à conclusão que é impossível resistir a essa combinação tamanha de força, bombardeio, informação, agressividade. E muitas vezes, sem querer até, a gente acaba se curvando a essa tal liberdade. E quando nós olhamos o contexto da igreja, como muitas vezes as coisas estão patentes diante dos nossos olhos, que se revelam através daquilo que pensamos, daquilo que falamos, daquilo que vestimos, daquilo que consumimos, indiscriminadamente, é possível chegarmos à conclusão de que derrota não é mais uma previsão, mas parece que essa é uma realidade que nós devemos considerar e que nós devemos assumir. Então, fica a questão, tem como reverter isso? É possível, numa sociedade revolucionária, que escancara uma boca feroz com os seus dentes afinados, prontos para nos devorar, será que é possível resistir e lutar e não conseguir ser seduzido e engolido por ela? Será que o Senhor, que Ele nos orienta e nos salva, será que Ele não nos proporcionou um escape? Será que Ele não nos proporcionou virtudes nas quais nos alimentamos e podemos resistir ao mundo sedutor? Será que Ele é tão forte assim e nós somos tão fracos que a única resposta que nós temos é nos curvar ao que está sendo oferecido? Claro que não, irmãos. Quando Paulo orientou a igreja em inúmeros assuntos, ele tratou sobre imoralidade sexual. E ele disse: fujam. Isso não significa dizer que nós estamos imunes aos ataques imorais. Não há imunidade nessas questões. Não há vacina aplicada que possa nos livrar dos entornos
que o pecado nos propõe. Isso é uma questão importante. Não é você, porque você é crente, que você estará imune a tantos ataques, e no caso, como a imoralidade sexual. Mas quando Paulo orienta a igreja, é óbvio, as orientações são fundamentais, porque elas imprimem uma realidade que é possível fugir, é possível se esquivar, é possível correr. Como nós vimos, é preciso muitas vezes dar uma de José, correr para longe. É possível resistir, é possível vencer, não só a imoralidade, mas tudo aquilo que nos leva a contrariar a lei divina. Por isso que Paulo ele vai continuar tratando sobre o assunto. Por que é importante isso, irmãos? Porque, veja, o pecado de imoralidade, ele é uma quebra clara do 7º mandamento. Mas a imoralidade sexual, ela se apresenta de diversas formas. Não é somente numa relação extraconjugal. Mas a imoralidade sexual, ela se apresenta de diversas formas. E Paulo já tratou sobre incesto, que era o pecado, um pecado que estava presente na igreja. Paulo tratou, como nós vimos semana passada, a questão dos coríntios estarem tratando os apetites sexuais da mesma forma que os apetites do estômago, e dizendo, se eu estou com os meus hormônios em pompa, se eu estou com minha vida sexual desejosa, então, assim como um alimento foi feito para o estômago e o sexo foi feito para o corpo, então eu vou me derramar numa vida sexual, ao ponto de Paulo denunciar a prática litúrgica de se envolver com prostitutas. Incesto, prostituição. Aí o capítulo 7, Paulo vai continuar argumentando. Primeiro ele vai falar aos casados, depois ele fala aos solteiros, fala também às viúvas, depois fala aos casais que se converteram, ou um cônjuge se converteu e o outro não é crente, para tratar, orientar a igreja a fugir da imoralidade sexual. Ou seja, atinge tudo e todos, até os casados. Porque quando a gente é solteiro, que é crente, que a gente diz, não vejo a hora de me casar, porque eu vou namorar todo dia. Primeiro, se tiver um jovem pensando nisso, eu quero lhe dizer, não acredite nisso, é pura mentira. É pura mentira. Isso é o mundo que diz, eu vou namorar todo dia, então, com toda certeza, eu vou estar livre da imoralidade. Paulo reserva um capítulo inteiro para falar de imoralidade, para dizer que você casado, você solteiro, seja lá o que for, você não está imune aos assédios da imoralidade. Mas como falei, é possível fugir. É possível fugir. É possível resistir. Não há tentação que não se possa resistir. Não há imoralidade que não se possa vencer. Agora é claro, se você se curvar à lei do Senhor, se você se curvar ao que Deus fala. E é hoje que nós vamos começar mais uma jornada em Corinto, onde Paulo vai tratar sobre a imoralidade sexual, aspectos práticos da nossa vida, da vida comum, especificamente a vida comum da igreja, para dar orientações importantes. A princípio,
nós veremos que agora estamos num novo momento da carta. Paulo, como nós vimos, ele foi orientado pela família de Cloé, e havia também alguma outra fonte de informação, como nós vimos no caso de incesto. E Paulo vem tratando do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sobre problemas que a princípio tinham sido informados para Paulo, que estavam ocorrendo no seio da igreja. Problemas de divisão, problema de incesto. Paulo disse, olha, todo mundo já está sabendo que vocês têm um rapaz aí que está tendo relações com a sua madrasta, e nem no mundo se aceita isso. E Paulo tratou sobre divisões, sobre o caso de incesto, sobre o caso de imoralidade, mas curiosamente, houve uma carta, uma comunicação. A igreja parece que através, talvez, da família de Cloé, que foi lá informar a Paulo o que estava acontecendo, parece que também ela, ou outro mensageiro, foi a Paulo, entregou um tipo de correspondência, onde a igreja estava fazendo uma série de perguntas a respeito de vários temas. E a partir do capítulo 7, Paulo reserva essa parte da carta para responder essas questões. A igreja está com dúvidas com algumas coisas que estão acontecendo, e a gente vai ver sexualidade, a gente vai ver Santa Ceia, a gente vai ver questão de alimentação, a gente vai ver questão de idolatria, e tantos outros temas serão abordados, Paulo respondendo a carta ou as dúvidas da igreja. Contudo, irmãos, nós saberemos, veremos que Paulo está a corrigir muitas práticas ao responder os questionamentos. Paulo vai tratar os pecados pontualmente, vai orientar a igreja a corrigir certas práticas e, especificamente agora, ele vai falar sobre as armadilhas da impureza. E sua primeira fala no capítulo 7 é direcionada aos casados. Talvez o que você vai ouvir hoje você nunca ouviu, ou já ouviu, mas ouviu diferente. Mas o princípio básico é, Paulo está orientando a tratar as questões sexuais dos casais, para que eles não entrem no caminho da imoralidade sexual. Paulo vai estabelecer algo muito importante. A vida sexualmente mútua no casamento é uma graça divina para fugir da imoralidade. E todos aqueles que não consideram isso, e como Paulo vai dizer, se privam ou privam o outro dessa bondade de Deus, lançam o cônjuge no caminho da imoralidade. Portanto, irmãos, em dias onde o feminismo, que é cria dessa revolução sexual, tem dito às mulheres, meu corpo, minhas regras, Paulo diz, não, seu corpo é regras do marido. Eu nunca vi, mais uma vez, um texto tão relevante em pleno século XXI para tratar de sexualidade e tratar de coisas que, às vezes, nós pensamos que são tão boas, tão relevantes, mas são, ao mesmo instante, tão pecaminosas e nós não percebemos a gravidade delas. Então, vamos ao texto.
Peço que o Senhor nos ajude a entender as Escrituras. Bom, como falamos, fica claro que um dos problemas mais presentes na igreja era a imoralidade. Você veja, Paulo já vem tratando de incesto, Paulo já vem tratando da libertinagem sexual, Paulo no capítulo 7 volta a falar sobre imoralidade, mas agora para tratar e orientar os casais, ou seja, há um ambiente pluralmente típico da cidade de Corinto. E Paulo está tratando novamente da imoralidade sexual e a gente vai ver seus conselhos aos casais. Volte, preste atenção no versículo 1, como Paulo começa. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Esse capítulo, como nós falamos, ele introduz uma série de respostas. Paulo está começando a responder os questionamentos, os assuntos que estão sendo questionados na correspondência. E como se pressupõe pelo próprio texto em questão, a igreja havia se comunicado e indagado o apóstolo sobre diversos assuntos. Você vai ver Paulo repetindo essa fórmula no próprio capítulo 7, no verso 25. Você vai ver Paulo aplicando essa fórmula no capítulo 8, no capítulo 12, no capítulo 11 também. Ou seja, como falamos agora, é uma série de respostas do apóstolo Paulo. Isso já nos ajuda a entender um pouco essa expressão de Paulo. Não é bom que o homem toque em mulher. Que, perceba, não se trata de uma afirmação de Paulo, como muita gente pensa, mas é mais um bordão da igreja. Lembra que Paulo já usou um deles: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E nós vimos, esse era um bordão da igreja. Agora Paulo, ele volta a falar de mais um bordão que está presente no seio da igreja. Não é bom que o homem toque em mulher. Claro, irmãos, há muitos estudiosos que de fato discordam, pois acreditam ser ela uma afirmação paulina e não um bordão da igreja. Calvino, teólogo da Reforma, concorda, por exemplo, que seja a expressão paulina. Ele disse no seu comentário, que até achei estranho, na epístola pastoral, ele diz, abre aspas, uma vez que há muitos entraves na vida matrimonial, os quais interferem na liberdade do homem, seria bom, por razões ou por essas razões, não se envolver em matrimônio, fecha aspas. Eu não entendi Calvino, embora eu estime Calvino, e tantos outros exegetas de envergadura tamanha. Paulo não afirma que o homem não toque em mulher. O texto é uma resposta, e assim como as outras, está visando corrigir os ditos e as práticas da igreja. Também, irmãos, precisamos considerar uma coisa, que embora Paulo seja celibatário por dom divino, sua argumentação no próprio texto está em defesa do casamento, não da solteirice. Sua experiência celibatária não se transformou uma regra dentro do texto, mas uma exceção à regra. Inclusive, algumas modernas traduções já colocam a frase em aspas. Por exemplo, a ARA não tem essa aspas, mas as traduções modernas elas já colocam para identificar que isso é um dito não de Paulo, mas da igreja. Por fim, à luz de todo o contexto, nós veremos, fica claro que esse bordão da igreja, não é bom que o homem toque em mulher, estava causando um problema na comunidade.
E aí, então, o que vai nos ajudar a entender melhor é perceber o que, de fato, essa expressão, não é bom que o homem toque em mulher, significa. Primeiro, é bom. A expressão grega usada no texto por Paulo, ela sugere e pode ser traduzida como é algo que é desejável, é algo que é proveitoso, é algo que você pode desejar, é algo proveitoso para você. Mas o que é proveitoso? O que pode ser desejável? O que pode ser benéfico? Que o homem não toque em mulher. E aí a gente precisa entender o que significa não tocar em mulher. Essa expressão idiomática, ela era um eufemismo comum para designar relação sexual. Então, quando alguém, muitas vezes, era identificado tendo intimidade com sua família ou com sua esposa, tocar nela tinha um indício de intimidade sexual. Então nós poderíamos traduzir da seguinte forma: proveitoso é que o homem não tenha relações sexuais com sua mulher ou com uma mulher. Bom, considerando o seu significado, fica evidente que esse bordão não pode ser de Paulo. Como é que Paulo diria: proveitoso é que o homem não tenha relações sexuais com uma mulher, com sua mulher? Preben Wang, comentarista, lembrando que é um dos melhores comentaristas do Novo Testamento, ele lembra bem que estruturalmente a dúvida em particular era acerca do casamento e sexo, indicando que o uso desse bordão resulta da promoção de uma espécie de ascetismo sexual, semelhante ao que ocorria no culto a Ísis, aos ensinamentos cínicos ou a qualquer outro movimento popular da época de Corinto. Em outras palavras, a abstinência sexual estava sendo praticada como forma de fugir do pecado sexual. O que Paulo está denunciando aqui, através desse bordão que é a igreja, é que eles entendiam que uma das formas de fugir da imoralidade sexual era não ter sua intimidade como casal. Então, dois extremos estavam presentes na igreja. Alguns diziam: tudo é permitido, e se os nossos impulsos sexuais enfatizam necessidades reais de sexo, eles diziam: eu sou livre para praticá-los. Já agora nós estamos vendo o oposto. Considerando o ambiente promíscuo da cidade, que nós já conhecemos, alguns estavam entrando no caminho da abstinência, mesmo casados, enquanto alguns solteiros estavam optando pelo celibato, e usavam até Paulo como exemplo, inclusive. Tudo isso para fugir da imoralidade sexual. E é agora que Paulo vai orientar. Estão certos? Será que o caminho para fugir da imoralidade sexual é o celibato? Será que o caminho para fugir da imoralidade sexual é privar o cônjuge da intimidade? Será que esse é o caminho? Então Paulo vai orientar a igreja agora a partir do verso 2. Veja. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Observe, a preocupação de Paulo continua presente e o tema é imoralidade sexual. Nas suas últimas falas ele tratou sobre incesto, sexo com prostitutas e agora volta a tratar e mostrar a imoralidade.
Nesse caso, um remédio eficiente para combater a imoralidade, diz Paulo, é que o homem tenha a sua esposa e a mulher tenha marido. Creio que você aprendeu durante anos que Paulo aqui está ordenando o casamento. Ou seja, para muitos, casar é indiscutivelmente a forma de fugir da perversão sexual. Mas, contextualmente, linguisticamente, o caminho é muito mais amplo do que imaginamos. Gordon Fee, pastor das Assembleias de Deus, grande exegeta, comentando o livro de Corinto, ele ressalta algo muito importante. Não há um único caso em que a expressão idiomática ter esposa, ou seja, cada homem tenha a sua esposa, cada mulher tenha o seu próprio marido, não há um único caso nas Escrituras. Não há um único caso que se possa pensar sobre ou diferente do que ele vai dizer. Ele diz, primeiro, ter uma esposa normalmente é usado como possuir sexualmente. Essa é uma expressão usada para dizer ter esposa. Ela é usada na Escritura como fundamentalmente possuir sexualmente. Ou estar casado, quando essa expressão não aparece com relação ao ato sexual, ela aparece para dizer que aquela pessoa está casada ou que ela mantém relações sexuais. Isso é muito significativo, uma vez que reflete o todo da Escritura. Lembrem, a imoralidade na cidade de Corinto era indiscutivelmente elevada, e nós não temos dúvidas disso, não precisamos relembrar aqui tanto caminho promíscuo, sexo religioso, poligamia, adultério, e tantas outras práticas tatuavam o corpo da cidade. Entretanto, pergunto a vocês, qual casado está livre de imoralidade? Qual pessoa casada está imune ao mundo imoral de uma sociedade? Nenhuma. Porque os padrões do mundo constantemente propõem um rompimento ativo com aquilo que é puro, com a pureza religiosa. Por isso todos os homens, genericamente falando, todos os homens, todas as mulheres, estão sujeitos ao adultério, à fornicação, à pornografia, a toda forma de imoralidade. Então, quando você considera a imoralidade da época, os termos exegéticos, o que Paulo está dizendo é, se você quer fugir desse mundo imoral, se for casado, digo, faça sexo com seu cônjuge. Que cada homem, cada mulher que são casados, continuem mantendo relações sexuais com os seus maridos e com suas esposas. O que Paulo está começando a dizer é que a vida conjugal ela deve ser plena. E ele vai tornar essa defesa explícita a partir de agora. Veja como o contexto é importante. Aquela questão, né? Não se lê um texto, não se analisa um texto sem um contexto. Aí agora faz sentido a argumentação de Paulo. Veja no versículo 3. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A linguagem é bem significativa aqui, nesse início de defesa. Literalmente, aquilo que é devido implica em que os casados têm dívida sexual um para com o outro. Isto é, tanto o marido
como a esposa, devem suprir seus deveres sexuais de forma recíproca. Hoje a pregação é para maiores de 18 anos. Ou seja, o casamento sem sexo não é somente antinatural, como é também expressamente proibido. Logo, Paulo está dizendo, o sexo é uma responsabilidade implícita dentro dos votos matrimoniais. O casal não pode fugir disso. O casal não pode negligenciar isso. O casal não pode desobedecer esse princípio. Por quê? Paulo continua, veja no verso 4. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Paulo começa a subir o nível, revelando um entendimento bem mais profundo a respeito do casamento. Sua afirmação é uma revelação profunda da relação de um casal. Ele declara que a esposa não tem nenhuma autoridade sobre seu próprio corpo, mas o esposo é que tem este poder, e vice-versa, que o esposo não tem nenhum poder sobre seu próprio corpo, mas suas esposas ou sua esposa tem essa autoridade. Impressionante, porque curiosamente, embora fique claro que Paulo diz, o homem é o cabeça da mulher, com respeito à sexualidade, ambos possuem, segundo Paulo, completa igualdade. Embora o homem seja o cabeça, na sexualidade, ambos têm igualdade. Cada um tem autoridade sobre o outro, sobre o corpo do outro, na mesma intensidade. Logo, a preocupação de Paulo é, então vocês devem se doar, que haja mutualidade nisso, que haja o complementarismo. Por isso ele continua no verso de número 5. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. Paulo agora foi pontual. Paulo está proibindo indiscutivelmente a abstenção. Permitam uma piada. Deve ter uma que diz, fala papai, né? Entende, irmãos, o uso do verbo privar aqui, ele é muito sério. Ele é muito importante. Porque o uso aqui dele, a forma como Paulo estruturou, para entendermos, devemos pensar, o objetivo de Paulo é o seguinte, quando ele usa a palavra privar, devemos entender que uma vez que o corpo, como ele falou, é propriedade do outro, se abster disso é privação. E privar, ela tem ideia de cometer uma fraude, promover o dano a outro. Lembra que Paulo falou, quando ele falou sobre a questão da sexualidade, ele diz assim, não defraudeis, e a gente explicou aqui. Então quando a gente vê um problema de imoralidade, nós usamos o exemplo, então, repetindo, quando uma mulher, ela anda sexualmente explícita, quando ela expõe o seu corpo, quando ela anda vestida a vácuo, quando ela provoca o outro,
ao mesmo instante em que ela não pode suprir as inclinações sexuais daquele que ela provocou, Paulo diz, isso é defraudar. Você desperta algo no outro que você não pode dar. É o mesmo aqui. Privar é alguém que está defraudando, está causando um dano. Por quê? Porque está se apropriando de algo que não lhe pertence. Se o corpo do homem é da mulher, quando ele se abstém, ele está lesando a esposa, porque o corpo dele não é dele, mas é da esposa. Não suprir, então, as necessidades conjugais é uma clara afronta e é um dano que está sendo provocado. Contudo, a regra tem exceção. Numa causa hipotética, em que o casal em mútuo consentimento, isto é, ambos concordem, Paulo diz, se privem para uma dedicação espiritual de forma que concordem, aí que seja por pouco tempo. Mas precisamos fazer perguntas ao texto. Bom, diante do que ele diz, em que sentido uma vida dedicada à oração, ela é afetada pelo sexo no casamento? Com a sua escola dominical, eu queria que vocês respondessem. Mas reflitam. Uma vida sexual dentro do casamento, que é algo lícito, e o casal decide se dedicar à oração, em que sentido o sexo lícito afeta a vida espiritual? Não tem nenhum sentido, porque a estrutura conjugal ela é lícita, logo ela não promove mal nenhum. O fato de eu estar dedicado à oração e ter a minha intimidade não danifica minha vida de oração. Então parece que isso não faz sentido. O que Paulo então está querendo dizer aqui, ele não está supondo que os crentes, ao se dedicarem à oração, se abstenham do sexo por um período. Na verdade, Paulo está denunciando e informando uma prática deles, que eles se dedicavam à oração e não queriam ser interrompidos por outras atividades sem condenar tal opção. Todavia, embora não haja nada de errado na coabitação conjugal, caso decidam em comum acordo a privação, mesmo que não tenha nenhum problema dedicar à oração e se abster da relação, Paulo diz que seja por um breve tempo. Não podem exagerar no caminho da abstinência como desculpa ou para justificar a piedade. Por quê? Porque Paulo diz que tem um inimigo atento às nossas fraquezas. Tem um inimigo. Está vendo isso? E ele vai se aproveitar disso para tentar. E aqui, irmãos, é muito importante esse texto. Paulo diz, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Por não terem domínio próprio. Aqui, Paulo está apontando para as nossas fraquezas. Mais ou menos assim. Um homem e uma mulher, privados. Quando eles estão privados, eles foram postos diante do caminho da imoralidade. Porque, uma vez privados, suas concupiscências se exaltam. Paulo vai dizer, no próprio capítulo 7,
Assim, ó, se você não pode conter-se, case. Porque é melhor casar do que andar o quê? Abrasado, né? Esse termo que a Ara traduziu muito bem é ardendo em desejo. Então ele foi privado. Ele está ardendo em desejo. O caminho da imoralidade então foi posto diante dele. E Satanás vem com certeza, como um bom estrategista maligno, ofertar soluções pecaminosas. O puritano Matthew Henry, ele diz: note que as pessoas se expõem a si mesmas a grandes perigos ao se esforçarem para executar o que está acima de suas forças, e ao mesmo tempo estão desligadas de qualquer lei de Deus. Se elas se abstêm dos prazeres legítimos, elas podem ser seduzidas por pessoas ilegítimas. As soluções que Deus providenciou contra inclinações pecaminosas certamente são as melhores. Podemos dizer, a abstenção sexual imprudente, inconsequente, é romper o acordo com Deus para fazer aliança com o diabo, lançando o outro na imoralidade. Então a gente pode resumir assim, essa primeira parte. Por causa da imoralidade sexual, alguns na igreja estavam negligenciando a vida marital, como se isso fosse um impedimento para o crescimento espiritual. Contudo, a exortação de Paulo considera que o sexo no casamento é uma forma de fugir da imoralidade, e o cônjuge que priva a outra parte dessa graça, lança ela no caminho da prostituição e da imoralidade. Posteriormente, Paulo vai falar aos solteiros, depois vai falar às viúvas, depois vai falar aos casados novamente, ainda com esse pano de fundo para lutar contra a imoralidade. Então, o que a gente pode resumir aqui? Uma coisa clara, irmãos, falamos pontualmente, Paulo está educando aqui a igreja, é que seja você casado, solteiro, a imoralidade sexual é uma ameaça presente. Ela está posta neste mundo para lhe seduzir. Não precisamos aqui relembrar. Você assiste uma série, tem uma exploração sexual. Você assiste um comercial de cotonete, tem uma mulher com um sutiã exposto. Você assiste um comercial sobre lugares paradisíacos, é uma mulher correndo de biquíni, um homem correndo de sunga. Tudo que você analisa, se você, por exemplo, comparar essas redes que você assina, né, para assistir filmes, se você comparar, por exemplo, filmes antigos, os remakes, né, que eles refazem, vocês podem perceber que quando o antigo não tinha tanta exploração, no novo já tem. Eu percebi isso em The Walking Dead, sou fã de The Walking Dead. E aí, as temporadas, né, antigas, você vê explicitamente o enredo todo muito bem montado. Deu uma pausa, quando voltou, aí você assiste uma temporada, está lá. Um casal homoafetivo. Você assiste uma coisa ou outra e a imoralidade está diante de você. Você abre as redes sociais, você vai procurar o nome de alguém, o Instagram lhe dá uma opção de pornografia. Pornografia, no sentido, não é nem a pornografia, é sites, pessoas que fornecem esse tipo de conteúdo. Ou seja, não tem como
para fugir disso, só vivendo numa caverna, livre dessa realidade. Ou seja, você tem que entender que tem um inimigo aí fora que está pronto, lhe propondo, lhe seduzindo para lhe levar no caminho da imoralidade. É sua amiga no trabalho, é sua amiga ou seu amigo no trabalho, é sua amiga ou seu amigo na escola, às vezes é até um familiar seu. O mundo está mergulhado nessa revolução sexual e ele está pronto para lhe seduzir para o caminho. Então, deixa eu dizer uma coisa, não é porque você é casado que você está livre disso. Não é porque você é casada que você está livre disso. Há uma tentação ferrenha proposta e o inimigo usa ela para lhe seduzir, seja na academia, seja lá o que for. Está tudo lá, chamando, seduzindo, de braços abertos, querendo colocar você no colo. Jovens, a mesma coisa. Não brinque com isso. Não brinquem. Principalmente vocês, que o investimento é grande para que vocês se libertem das amarras da religiosidade, ao mesmo instante que vocês caminhem o caminho da libertinagem. Então, não vacilem, jovens, que essa é uma realidade presente. Ah, pastor, mas eu vou casar. Então, deixa eu te dizer, vai continuar do mesmo jeito. Só vai mudar a forma de moral de lhe tentar. Por isso que é importante que você entenda isso. Não tente relativizar algo tão sério, porque está presente. E se você namora, ela não está somente presente, mas ela está viva em você. Sabe por quê? Porque você está tendo acesso a coisas que não era para você ter acesso. Vá a qualquer coisa científica aí na internet, procure gente séria, pesquisadores, bote lá o que é que um beijo provoca no seu corpo. Coloque lá. A explosão que é de hormônios. Um beijo. Aí depois você me confessa dizendo assim, pastor, quando eu beijo minha namorada ou meu namorado, eu sinto um calor tão grande na minha alma. É por isso que eu sou contra namoro. Porque é uma imoralidade presente, que a gente trata como algo. Então, ou você acha, mamãe, que quando sua filha está beijando os namorados dela, você acha que ele está pensando em quê? Na glória eterna, né? Quando as línguas estão se cruzando, quando as salivas estão se misturando, vocês acham que eles estão pensando em quê? No sermão de domingo, é? O corpo deles fica dizendo, eu quero aquilo que é imoral. É por isso que mãozinhas se desesperam. É por isso que mãos começam a querer apalpar. Os apertos começam a ficar muito intensos, porque eles estão pedindo algo que é imoral. E a gente diz assim, que lindo. Aí tem outros que dizem assim, pastor, eu namorei 10 anos, glória a Deus, não aconteceu nada. Mentira! Se não aconteceu é porque um dos lados tinha problema com sexualidade. Mas mentira!
Você pode não ter ido para as vias de fato, mas você foi um imoral. Sabe por quê? Porque quando você beija alguém que você não pode ceder o que ele quer, você defraudou. Mas isso é o quê? Normal, não é não? Eu que sou radical. Eu que sou radical. Aí aparece a jovem gestante, né? Depois, casa às vezes, já tem perdido a virgindade, ninguém sabe. Vai para a casa do namorado, dorme no quarto com ele, e diz que é namorado. Conheço uma situação numa terra bem distante, né? Vou viajar com minha namorada. Como assim? Não, eu vou para um hotel, mas ela vai ficar num quarto e eu no outro. Oh, eu tenho a orelha grande, mas eu não sou burro. E aí, veja, a imoralidade está aí. Agora eu conheço um casal, eu tenho um amigo, que ele namorou. Eu acompanhei o namoro dele. Ele chegou para ela e disse: nós vamos nos casar, vamos começar a namorar, mas o nosso namoro é o seguinte, é um compromisso. Eu tenho um compromisso com você. Eu vou casar com você. São meus amigos até hoje. Eu vou casar com você. Agora, nem eu lhe toco, nem você me toca. Agora nós vamos namorar sim. Quando eu terminar meu doutorado, nós nos casamos em seguida. E assim foi feito. Pensa num caba crente. Ele ia lá para casa e os meus amigos, ele ia, ela ia no meio. Ele brincava com ela e eu dizia: rapaz, respeite, você é sua esposa. Não brinca assim com ela não. Quando ele terminou o doutorado, chegou para ela e disse: vamos casar. E o primeiro beijo que ele deu nela foi na noite de núpcias. Aí eu fico tranquilo. Aí eu digo: aí sim, aí é um namoro de crente. Mas por que a gente namora? Porque a gente trata a imoralidade sexual como algo não tão pesado assim. Porque a gente pensa que imoralidade sexual é só a gente deitar e consumir, ou consumar. E às vezes a gente esquece que os entornos também é uma imoralidade. Também é imoralidade. Segunda coisa, a intimidade sexual é uma forma também de auxílio de fugir da imoralidade sexual. Então, Deus deu esse benefício. Irmãos, entendam, nós precisamos tirar da nossa cabeça essa mentalidade romana de que sexo é algo ruim. E quando a gente dá um sermão desse que fala muito sobre imoralidade, sexo, a gente fica: oh, o pastor hoje está tão quentinho. O pastor hoje está tão libertino. Imagino ele lendo o Cantar de Salomão, né? E o indivíduo dizendo lá: os teus dois peitos são como cachos de uvas. É para que um cacho de uva? Para embalsamar. Por que a Escritura usa esse tipo de linguagem? Porque a perspectiva divina é que o sexo não é uma maldição, é uma bênção de Deus. Deus nos deu, é uma dádiva dele. E depois da queda se torna uma dádiva para que a gente fuja da imoralidade. Aí vem um problema moderno. Meu corpo, minhas regras. É uma tal de dor de cabeça que não tem diazepam, rivotril, dipirona, o que for que resolva. E
a vida sexual, muitas vezes, de um casal fica na dependência da boa vontade do outro. É claro, irmãos, veja, Paulo não está aqui dizendo, por exemplo, que o marido deve forçar. Não, Paulo não está defendendo isso. Paulo não está sugerindo isso. Devemos entender, Paulo não está dizendo isso. Porque forçar alguém a fazer algo é pecado. Pode ser até estupro. Pode ser denunciado. Então, não é essa a questão. O que Paulo está dizendo é que o casal se priva disso. Um está privando o outro. E Paulo usa um motivo aqui, um motivo. Hoje é dor de cabeça. E tantas outras coisas, mas Paulo usa eu vou orar. Meu filho, olha, 1 mês de jejum no leito, porque eu vou me dedicar à oração. Eu vou ser uma mulher ou um homem, e nós vamos... E aí Paulo está dizendo, você está lançando o outro no caminho da tentação. Você está lançando o outro, mas pastor, eu estou buscando mais piedade, mais espiritualidade. O problema é que Deus não ordena ser espiritual ao mesmo instante em que quebra a lei dele. Não existe espiritualidade que ao mesmo instante quebre um dos mandamentos de Deus. Isso é hipocrisia, farisaísmo. Eu estou adorando a Deus, por isso que eu estou na abstinência, quebrando o 7º mandamento. Nosso catecismo, nos deveres exigidos no 7º mandamento, diz o seguinte: são castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento, e a preservação dela em nós, e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação. Não ou privar o outro do que lhe é direito na intimidade é quebra do 7º mandamento. Como uma pessoa dessa pode dizer, é porque eu sou uma pessoa piedosa? Por isso eu gosto dos puritanos. Se vocês puderem comprar, Entre os Gigantes de Deus, de J. Packer. Santos no Mundo, de Leland Hicken. Tem um capítulo sobre sexo. A mulher chegou no conselho, que isso não aconteça aqui, meus irmãos. A mulher chegou no conselho e disse, pastores, por favor. Pois não, minha irmã, meu marido só vive com dor de cabeça. Não tem mais dado assistência em casa. O homem foi disciplinado por quebra do 7º mandamento. Hoje a gente brinca com isso, não é não? Hoje a gente brinca. Como eu brinquei, que foi intencional. Isso é quando a gente era solteiro, que a gente tinha. Depois que casa, isso passa. E às vezes a gente está quebrando o 7º mandamento. E às vezes a gente está se ajoelhando e orando. E as nossas orações como casados não chegam aos céus,
porque é um pecado claro sendo quebrado do 7º mandamento. E aí às vezes não entende, está sabendo, pastor? O irmão fulano adulterou. Está sabendo, pastor? A irmã fulana adulterou. E às vezes era esse pecado presente. Aí como é que se foge da imoralidade sexual? Quando Deus nos dá uma solução dentro do nosso lar, e nós não desfrutamos dela. Meus irmãos, nós não podemos tratar isso de forma irrelevante. Eu vou finalizar. Sabe por quê? Porque às vezes não vai ter casos práticos de adultério, relacionamento extraconjugal, mas pode ter certeza, seu marido pode estar na pornografia. Sua mulher pode estar na pornografia. Tem muito homem aí, minha irmã, que é fã de TikTok, mas nem ele está preocupado com os videozinhos informativos lá, não. É porque lá ele está vendo coisas que talvez ele esteja sendo privado. Porque ele está vendo lá. Aí sabe o que acontece? Ele começa a querer aquelas mulheres dos vídeos. Aí ele olha para a esposa e diz, está gordinha, bichinha. Porque mulher às vezes faz uma pergunta difícil a gente, né? Estou gorda. Aí você pergunta, minto ou peco para preservar o casamento? E aí o cara está com o TikTok na mente. O cara está vendo aquelas mulheres perfeitas desfilando não sei se podemos chamar de biquínis. E ele fica ali babando no TikTok, olhando a saliva escorrendo. E ele dizendo, como estou longe de ter acesso a essa praia. E ele começa a olhar para a esposa e dizer, como eu queria. E está aí, quebra do 7º mandamento. É a pornografia. É tantas outras coisas que homens, mulheres, casados se envolvem, porque estão descumprindo o que Paulo está dizendo. O corpo não é de vocês. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Porque esse é um inimigo. Quando você cruzar aquelas portas ali, ou não, às vezes até no nosso meio, ele está presente, estendendo as mãos para te socorrer, para aproveitar a sua alma. Mas se não tiver aqui lá fora, você vai ver todos os dias, todas as horas. Quando você chegar em casa aqui e botar na internet, ele vai estar lá. Por isso que Paulo diz, fujam da imoralidade. Fujam. Para casados, vivam uma vida sexualmente comum do lar. Obrigado, Senhor, pela tua lei. Perdoa-nos, Senhor, se falhamos, quebrando esses mandamentos. E nos orienta, Senhor. Sejamos obedientes. Em nome de Cristo. Amém.